Olá! Na aula de hoje a gente vai ver composição de redes de Petri. Primeiro, antes de mostrar os tipos de composição que existem, é importante ressaltar que a composição de redes de Petri é útil para quando nós temos interesse em obter um único modelo de um sistema que é composto por diversos componentes. Então a ideia é que, ao invés de fazer um modelo em redes de Petri do sistema completo de uma vez, a gente vai fazer o modelo de cada componente separadamente e então compor todos esses modelos em um único. Essa composição pode ser feita depois usando qualquer tipo de software em um computador, mas é importante que a gente saiba como que ela funciona para que, quando estivermos modelando, saibamos também modelar com o tipo de composição em mente, para que o modelo final, a composição em rede de Petri, seja coerente com o sistema que temos interesse em modelar. Então, continuando, existem dois tipos de composição em redes de Petri. A primeira é a composição por fusão de transições e a segunda é a composição por fusão de lugares. Então, primeiro vamos ver como funciona a composição por fusão de transições. Para isso, eu desenhei aqui dois pedaços de redes de Petri aqui, né? A primeira que eu vou chamar de N1, que é composta aqui pelos lugares P1 e P2 e pela transição T1, e a segunda rede que tem os lugares P3 e P4 e a transição T1. Perceba que entre N1 e N2 eu tenho uma transição com o mesmo nome, que nesse caso chama-se T1. Na composição por fusão de transições, quando eu compor N1 e N2, eu vou obter uma nova rede de Petri. Ao obter essa nova rede de Petri, eu vou ter uma única transição com o rótulo T1. Por que uma única transição? Porque eu já tinha uma única transição, por isso que ela tinha o mesmo nome, nas redes N1 e N2. Para preservar o comportamento desejado, eu vou obedecer todas as relações de lugares de entrada e saída de T1 em N1 e N2 e a relação de lugares de saída de T1, também nas redes originais. Com isso, eu mantenho os lugares P1 e P3 como lugares de entrada de T1 e os lugares P2 e P4 como lugares de saída de T1. Neste caso, é importante destacar também que a dinâmica, ou seja, as transições da rede de Petri, é compartilhada. Em outras palavras, eu só posso disparar T1 se eu puder disparar T1 tanto na rede N1 quanto na rede N2. Se não for o caso, não pode. E aí, claro, uma vez que é feita a composição, essa condição para o disparo de T1 fica evidente, porque aí, na rede composta, você tem claramente P1 e P3 como lugares de entrada de T1 ao mesmo tempo, ok? Já na composição por fusão de lugares, o que a gente vai ter é um lugar em comum, pelo menos um lugar em comum, entre as redes de Petri. Então, para exemplificar aqui, a gente tem as redes N1 e N2, né, um pedaço de redes aqui, em que eu tenho o lugar P1 sendo compartilhado entre N1 e N2. Então, ao fazer a composição por fusão de lugares, eu mantenho o lugar P1 como sendo o lugar de saída das transições T1 e T3 e o lugar de entrada das transições T2 e T4. Note que, no caso da composição por fusão de lugares, são os recursos que usualmente são representados utilizando lugares nas redes de Petri que são compartilhados. Ou seja, para que eu possa fazer o disparo de T2 ou o disparo de T4, eu preciso ter fichas em P1. Então, eu preciso ter recursos suficientes para que essas transições disparem. Isso, então, tem que ser levado para a rede de Petri completa, né, em que eu vou ter T2 e T4 como lugares de saída de P1 e que, portanto, precisam que P1 tenha um número de fichas suficiente para que eu possa disparar T2 ou T4. E aí vamos ver um exemplo um pouco mais prático que envolve ali a composição de redes de Petri. Nesse caso daqui, eu estou desenhando um sisteminha formado por duas máquinas e um buffer entre elas. A ideia é que esse buffer tem capacidade para duas peças, cada máquina pode trabalhar apenas uma peça por vez, e a ideia é que eu tenha a primeira máquina na frente do buffer, seguido pela máquina M2, ou seja, a primeira máquina recebe uma peça, trabalha essa peça, entrega essa peça ao buffer, essa peça fica ali armazenada até que M2, a segunda máquina, solicite essa peça, trabalhe na peça e então a peça deixa o sistema. Para a gente realizar uma composição por fusão de transições, primeiro a gente precisa modelar cada um desses sistemas ou subsistemas separadamente. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou modelar primeiro a máquina M1. Como eu disse,
A máquina M1 ela é capaz de processar apenas uma peça por vez, portanto, eu vou representar aqui como lugar P1 o lugar que diz que a máquina M1 está em modo idle, ou seja, ela está esperando, está aguardando, está em standby. E aí, se a transição T1, por exemplo, disparar, que eu estou rotulando aqui com o evento A, que é chegada de peça no sistema, a máquina M1 então passa a ficar ocupada. E aí o lugar P2 passa a ter uma ficha. Caso a máquina M1 entregue essa peça, termine a tarefa dela, essa peça tem que ser entregue para o buffer. E aí isso ocorre por meio do disparo da transição T2, rotulada pelo evento B. Agora, a modelagem do buffer, que a gente está chamando aqui de rede de Petri N2. Nesse caso, eu vou desenhar primeiro aqui a capacidade do buffer, representada pelo lugar P3. Note que, para que o buffer tenha uma ficha guardada nele, ele perde uma capacidade, né? Uma vez que ele recebe uma peça, ele agora não tem mais capacidade para duas peças, ele tem capacidade para apenas uma. Então eu vou representar isso por meio da transição T2, rotulada com o evento B, que vai tirar uma peça do lugar P3 e colocar uma peça no lugar P4, ou uma ficha no lugar P4, que representa então que agora o buffer tem uma peça guardada nele. Note que essa transição, além de ter o mesmo nome, transição T2, da rede N1, ela também está rotulada pelo mesmo evento. Claro, elas modelam a mesma coisa, elas modelam o mesmo evento, elas modelam a mesma dinâmica, que é quando a máquina M1 termina o processamento, ela entrega a peça para o buffer. Isso acontece ao mesmo tempo. Portanto, é a mesma transição. Para representar que a máquina 2 retirou uma peça do buffer, eu vou então desenhar a transição T3 e rotular ela com o evento C, e aí tirar uma ficha de P4 e colocar uma ficha ali em P3, representando que agora uma peça foi retirada do buffer e, portanto, ele ganha mais um de capacidade. Finalmente, a rede de Petri que modela a máquina M2 vai ser equivalente à rede de Petri que modela a máquina M1, naturalmente mudando, né, o nome dos lugares e das transições. Então, a máquina M2 ela começa também parada, né, aguardando em idle, representado ali pelo lugar P5, até que a transição T3 dispare, que é a retirada de peça do buffer, o início do trabalho da máquina M2. E aí, essa ficha, que estava em P5, então, com o disparo de T3, vai para o lugar P6, indicando que a máquina está ocupada. Quando ela finaliza o processo, ocorre a transição T4, que eu rotulei com o evento D, e aí a peça deixa o sistema, e isso é representado pela mudança de ficha de P6 para P5. Agora note que, como eu tenho transições com o mesmo nome entre as redes N1, N2 e N3, a gente pode obter um modelo completo, fazendo então a fusão de transições. E aí, para isso, eu vou preservar os lugares que são de entrada da transição T2, por exemplo, que é o P2 e o P3. Tanto P2 quanto P3 vão permanecer como lugares de entrada da transição T2. E os lugares de saída, que são P4 e P1, permanecem como lugares de saída da transição T2. O mesmo vale para a transição T3, e aí com isso a gente tem um modelo completo, em que é possível observar que sempre que ocorre uma dessas transições que a gente realizou a fusão, a gente percebe que há uma mudança no comportamento das redes de Petri originais e, portanto, em cada um dos subsistemas que nós consideramos. Ou seja, se T2 dispara, ao mesmo tempo que a máquina M1 deixa de estar ocupada, porque ela terminou de trabalhar a peça e volta a ficar livre, o buffer também perde de capacidade e recebe uma peça em que fica armazenada ali, até que a máquina M2 precise dessa peça. Ok? Da mesma maneira, a gente também pode modelar esse sistema realizando a composição por fusão de lugares. Para tanto, eu preciso ter algum recurso que está sendo compartilhado entre os outros subsistemas. Nesse caso daqui, eu vou considerar que o buffer é esse recurso. Ou seja, é o espaço no buffer que está sendo requisitado, ora pela máquina M1, ora pela máquina M2. No caso da máquina M2, ela requisita que hajam peças no buffer. No caso da máquina M1, é necessário que o buffer tenha espaço vazio para que uma peça seja depositada nele. Por isso, na composição por fusão de lugares neste exemplo, eu vou considerar apenas dois subsistemas. O subsistema da máquina M1 e o subsistema da máquina M2, considerando que o buffer ele é o nosso recurso em comum. Para isso, eu vou criar a rede N1, que vai modelar o comportamento da primeira máquina. E note que, como o buffer ele é um recurso, eu preciso representar também, por meio do lugar P3, que se eu tenho espaço vazio no buffer ou não. Caso eu tenha, eu posso, então, depositar uma peça no buffer quando a máquina 1 termina de fazer o seu trabalho.
O mesmo acontece agora na máquina 2. Se a máquina 2 requisita uma peça lá do buffer, ela vai tirar essa peça ali do lugar P4 e colocar essa peça ali no lugar P3, mostrando então que foi retirada uma peça do buffer e agora ele tem uma capacidade a mais. Se a gente fizer a composição dessas duas redes de Petri, a gente obtém a rede Petri completa por fusão de lugares. E aí note que quais são os lugares que são em comum às redes de Petri. São os lugares P3 e P4, exatamente os lugares que têm a ver com buffer. Preservando as relações de transições de entrada e saída, a gente obtém a mesma rede de Petri que obtivemos fazendo a composição por fusão de transição. Só note que agora, ao fazer a composição usando fusão de lugares, eu preciso levar em consideração qual é o recurso que eu estou compartilhando entre os subsistemas. Então, esse é o conteúdo de hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo.